Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nosso autor já está aguardando para conversar conosco, mas antes eu vou colocar aqui na tela a capa do livro dele para que vocês possam acompanhar junto conosco. E antes, também não esqueçam que nós, da Diálogo Freiriano, somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livro, tá? O livro de hoje que será lançado é Modernização Urbana nas Crônicas de Machado de Assis e Lima Barreto, as representações do Rio de Janeiro, do Carlos Mário Paes Camacho, que já está aqui para conversar conosco. Primeiramente, Carlos, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Eu que agradeço e está tudo bem. Perfeito. Carlos, para a gente iniciar então o nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho sobre ti, o que que tu faz da vida, para que o pessoal de casa possa te conhecer melhor. Bom, eu moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu sou professor do Instituto de Laticínios Cândido Tosse, que é a instituição mais antiga de ensino da cidade. Atualmente, nós oferecemos aqui um tecnólogo em laticínios, curso superior, e eu sou formado em filosofia, história. Já trabalhei em outras instituições de ensino aqui na cidade. Eu tenho uma carreira um pouco que eclética, que foge um pouco dos padrões, porque eu, além de ter feito na minha graduação a filosofia e a história, eu fiz mestrado em educação, letras, filosofia e história. Eu tenho um doutorado em letras na PUC do Rio de Janeiro, que resultou exatamente do livro que eu estou lançando aqui, do e-book que eu estou lançando aqui com vocês. E também tem uma outra tese de doutorado que eu lancei na PUC de Minas e que essa daí foi o programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Eu fiz pós-doutorado em estudos literários pela UFMG, eu fiz um pós-doutorado em educação pela Uninor, eu fiz um pós-doutorado em história pela Universidade de São Paulo e, recentemente, eu concluí pós-doutorado em teologia na PUC do Rio de Janeiro. Hoje em dia, as minhas pesquisas elas trabalham muito a relação literatura e religião, mas eu também estou muito preocupado também com a questão do ensino de história, do ensino de filosofia, essa relação literatura, filosofia, literatura e história, né? Então, é por aí que a gente tem caminhado. O livro, o e-book que eu estou lançando com vocês, ele segue um pouco da nossa relação entre história e literatura, porque eu estou utilizando as crônicas de Machado de Assis e Lima Barreto para compreender como que os dois escritores representaram, por intermédio da crônica, as transformações urbanas do Rio de Janeiro, no período que nós conhecemos como Primeira República, que é o período que vai de 1889 a 1930. Então, é um documento literário, mas também guarda íntima relação com a sua origem, né? De ser um relato das coisas que acontecem no dia a dia, do tempo, né? Então, é nessa perspectiva que nós fizemos essa tese de doutorado, que hoje virou, né, o nosso e-book, que eu tenho a honra de lançar aqui pela Diálogo Freiriano. Eu queria aproveitar também esse momento para dizer que essa minha tese ela foi orientada pelo meu saudoso mestre, professor
Gilberto Mendonça Teles, a quem eu dedico esse e-book, foi o orientador dessa minha tese de doutorado. Então, em linhas gerais, eu tentei traçar aí panorama daquilo que é a minha trajetória acadêmica e que está relacionado a esse e-book. Que bacana, Carlos. E agora que a gente já te conhece um pouco melhor, eu gostaria de pedir, antes da gente adentrar e mergulhar mais ainda no teu e-book, para que tu contasse para a gente como foi que tu encontrou a editora para poder então dialogar sobre essa tua obra. Eu tenho uma, uma relação de conhecimento já anterior com o Ivânio e com o Ivo, os irmãos. Né? O Ivo eu conheci primeiro do que o Ivânio. Foi quando eu estava fazendo o meu pós-doutorado em educação lá na Uninove, e logo em seguida ele entrou para fazer o dele. Né? Então, assim, passamos a trocar experiências e, inclusive, com o seu apoio, eu publiquei um texto sobre Paulo Freire na revista da UNO Chapecó. Né? E, a partir daí, eu conheci também o Ivânio. Então, muitas vezes, quando eu conversava com um, eu me referia ao nome do outro. Eu fazia uma confusão, porque são quase, são idênticos. Né? E, a partir do Ivânio, eu tomei conhecimento do projeto dele, inclusive publiquei um artigo já numa coletânea de livros aí organizada pela editora, um artigo sobre Paulo Freire, que também interesso pela obra de Paulo Freire, e apresentei para ele a proposta de publicar essa minha tese, que foi prontamente acolhida. Eu quero aqui registrar todos os meus agradecimentos na elaboração desse material e por todos os profissionais que passaram e me atenderam nas fases que foram fundamentais para a elaboração do próprio e-book. Então, foi mais ou menos assim que eu conheci a editora Diálogo Freire. Que legal! Agora eu vou colocar novamente aqui na tela a capa do teu livro, que é Modernização Urbana nas Crônicas de Machado de Assis e Lima Barreto, e reforço para você que está nos assistindo, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima, ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então à obra do Carlos Mário, Modernização Urbana nas Crônicas de Machado de Assis e Lima Barreto, as representações do Rio de Janeiro. Aproveito para te pedir como foi esse teu processo, como foi essa construção, teu processo de pesquisa, até chegar então a esse livro que a gente está lançando hoje. Na verdade, eu, embora tenha trabalhado com temas distintos, um tema que foi muito comum e que me proporcionou diálogo com outros temas foi exatamente a literatura. Né? Eu, quando fazia o meu bacharelado em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, eu fiz uma primeira incursão nos caminhos das relações entre literatura e história. Foi um trabalho que eu fiz sobre Aloysio Azevedo, que, inclusive, depois eu quero até submeter à editora para ver a possibilidade da publicação, porque a gente vai gostando da editora e vai querendo mais. Esse aqui é o ponto. E o trabalho foi uma obra que eu estudei do Aloysio Azevedo, que foi o Mulato. Então, eu identifiquei nessa obra as representações da escravidão. É um romance naturalista. A partir daí, eu me interessei pela obra de Lima Barreto, que é o outro escritor também que está sendo analisado no nosso e-book. Eu trabalho com crônicas de Machado e crônicas de Lima Barreto.
Depois do Lima Barreto, eu cheguei até Machado de Assis. Como é que surgiu esse projeto para o doutorado, que redundou depois na tese e que redundou nesse. Toda vez que você prepara um projeto de pesquisa, a gente sempre faz uma pesquisa que nós chamamos de hoje de revisão de literatura. Você propõe um tema e passa a investigar o que outras pesquisas abordaram a respeito do tema que você pretende investigar. E uma das coisas que eu sempre fiquei intrigado é que a maioria dos estudiosos, quando estudavam Lima Barreto e Machado de Assis, acentuavam muito mais as diferenças entre os dois escritores do que as convergências. Não é errado, porque realmente são escritores que têm representações diferentes do texto literário e da própria função da literatura. Mas, observando as crônicas, eu percebi que tanto Lima Barreto quanto Machado de Assis, quando falavam das transformações urbanas do Rio de Janeiro, eles tinham muito mais convergências do que divergências. Bom, a convergência maior é que ambos foram muito céticos quanto aos resultados das transformações urbanas. Uma outra convergência é que os dois autores também lamentavam, comentaram as transformações urbanas do Rio, que acabaram com aquele Rio antigo, que se caracterizava, por exemplo, por ruas mais de características coloniais, mais tradicionais, e que depois passou a conviver com as grandes avenidas. Então, tanto Lima Barreto quanto Machado de Assis viam com preocupação a criação, por exemplo, de grandes prédios no centro do Rio de Janeiro, grandes avenidas que desfiguraram a própria memória urbana da cidade. Então, a partir daí, eu levantei uma hipótese. Na verdade, tanto Lima Barreto quanto Machado de Assis viam de maneira cética, de maneira desesperançosa, os resultados dessas transformações. Que não é uma posição comum, que uma parte dos outros escritores acolheram com muito entusiasmo todas essas transformações urbanas, porque acreditavam, por exemplo, que a construção, as construções de grandes avenidas, grandes prédios, representavam que o Brasil, em especial o Rio de Janeiro, estavam entrando numa nova fase da sua história, que significava mais progresso, mais civilização. E quando se falava em progresso e civilização, o modelo era o modelo europeu. Né? Aliás, é bom até que se diga, o grande arquiteto das reformas urbanas do Rio de Janeiro, o prefeito Pereira Passos, que também, na época, recebeu o apelido de o Bota Abaixo, porque ele estava fazendo obra para tudo quanto é lá, derrubando prédio, derrubando ruas, construindo novas avenidas e novos prédios. Ele se inspirou no engenheiro francês, o Haussmann. Então, se você pegar projeto de arquitetura que gerou as transformações no Rio de Janeiro e comparar com as transformações urbanas de Paris, são semelhantes. Então, a ideia de progresso e civilização
tinha como base a cultura europeia, sobretudo a cultura francesa. Só para comparar, se hoje é recomendável aos jovens estudarem inglês, porque o mercado de trabalho exige, naquela época, a nossa língua principal, o nosso referencial principal, do ponto de vista de outros países, era o francês. O francês é como se ela fosse uma espécie de língua da nossa elite, né? Você tinha escritores como Olavo Bilac, Coelho Neto e uma série de outros que saudaram as transformações urbanas, essa ideia de que o Rio estava se tornando civilizado. Então, essas transformações urbanas, além de alterar e trazer muito prejuízo para as pessoas mais pobres do Rio, que foram, inclusive, eram pessoas que moravam no centro, próximo de seus locais de trabalho, e que depois foram levados para o canto do Rio de Janeiro. Inclusive, é a partir daí que você tem as origens das favelas, toda uma série de problemas da cidade. Por isso que, do ponto de vista histórico, esse é um período importante. E a crônica é um documento literário que nos ajuda também a compreender as transformações que estavam ocorrendo naquela época. E, para finalizar, tem um aspecto interessante, é que, juntamente com essa questão das reformas urbanas, você tem também um projeto de higienização da cidade. Nós não podemos esquecer que o Rio de Janeiro, já a partir do século XIX, e decorrer dos primeiros anos da República, era um local, inclusive, muito mal afamado pelo mundo em razão de doenças endêmicas, como febre amarela, varíola, aquela coisa toda. Então, bastava só para os governos transformar a paisagem urbana. Era necessário erradicar doenças para que novos negócios pudessem ser atraídos para a cidade. Porque, inclusive, na Europa existiam campanhas que desaconselhavam as pessoas a virem para o Rio de Janeiro, porque elas poderiam ser alvos de doenças, né, como a febre amarela, aquela coisa toda. Junto com a reforma urbana, você tem uma tentativa de higienização da cidade. O que significa dizer que muitas pessoas que moravam, pobres que moravam no centro, são mandadas para a periferia. E, por outro lado, existe toda uma preocupação de erradicação das doenças, né? Não que a vacina fosse uma coisa errada, mas é porque as pessoas naquela época faziam uma comparação, por exemplo, da figura de Oswaldo Cruz, desse processo de higienização, como um sujeito autoritário que obrigava as pessoas a seguirem determinadas normas. Aliás, eu acabei até atutelando, porque antes eu deveria ter me referido à figura de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz foi nomeado coordenador da saúde pública no Rio de Janeiro, e a ele foi destinado a missão de promover uma grande campanha de higienização da cidade e também uma campanha de vacinação em massa contra a varíola, que, aliás, gerou a famosa revolta da vacina em 1904. Que as pessoas tinham uma prevenção natural contra a vacina. É que, na época, como hoje também, recentemente, criou-se uma série de coisas de que a vacina podia botar doença dentro da pessoa, de que a vacina era um desrespeito à liberdade das pessoas, aquela coisa toda que nós convivemos aqui no tempo da pandemia, né? Então, você veja que nós estamos tratando de um período que aconteceu dentro de uma cidade, mas que ajuda a gente ter uma ideia de muitos problemas que estão até hoje no Brasil.
Perfeito. E Carlos, agora já seguindo mais adiante, já que tu já deu uma pincelada e deu um gostinho do que a gente pode encontrar nas páginas do teu livro também, Aham. agora eu gostaria que tu contasse para gente um pouco do processo de criação da capa, da diagramação. Como foi a tua experiência junto à editora? Foi a melhor possível, porque o que acontece? Eu não tinha uma ideia de como a gente poderia elaborar uma capa e um nome para o próprio livro, porque o nome que está aí não é exatamente o nome da minha tese, mas em conversa com os editores, com aqueles que estavam carinhosamente acompanhando a elaboração do meu livro, nós achamos que esse título aí é um título que poderia, e nós esperamos que possa, né, ajudar as pessoas a terem uma compreensão melhor da nossa proposta. Então, para começar, o nome foi a primeira grande virada, né? Quem lê o título aí vai entender claramente, vai pegar assim, vai compreender de uma maneira bem introdutória, bem objetiva, aquilo que nós estamos querendo trabalhar no livro. Por outro lado, a gravura, né? Eu também não tinha muita ideia, mas aí, com o papel da Ana Luzia, né? Com a responsável, aí nós fomos trocando assim algumas imagens e nós chegamos a essa imagem aqui. Você veja bem, você tem aí duas pessoas, né? Numa ponte que também remete a pensar a uma espécie de arquitetura da época. Né? E, no fundo, nós temos aí essa paisagem natural do Rio de Janeiro, e aí você tem um contraste de uma construção mais atual com uma paisagem que é marcante em todos os momentos da história do Rio de Janeiro. Então, essa capa ela tem uma, uma lição. Quer dizer, é a ponte que representa a modernização que se impõe a uma paisagem de um rio que nós poderíamos comparar com o Rio antigo. Porque o processo de modernização do Rio de Janeiro ele foi traumático também nesse aspecto. É a modernidade, é a concepção de progresso e de civilização da época que se impõe a um espaço que tem também a sua natureza, que tem as suas peculiaridades naturais, né, da própria natureza. Então, esse foi um outro aspecto muito importante. Outra coisa que preciso ressaltar também é a questão da própria edição do texto. Quando você elabora um livro, você tem que elaborar um livro tomando cuidado de que não mais uma tese acadêmica. O livro ele está se destinando a um público maior. Né? Tese acadêmica ela é um público que mais restrito. Então, você tem que perceber o seguinte, que esse livro ele vai ser, tomara, né? Tomara que muitas pessoas leiam, eu vou ficar muito feliz com isso. Esse e-book ele vai ser objeto de leitura de um público mais diversificado. Então, você tem que tomar cuidado com a própria linguagem. E aí eu recebi todo o apoio da editora. E mais, é importante que outros autores que queiram, né, também, que estejam pensando em publicar os seus trabalhos, avaliem isso. Aqui na editora Diálogo Freiriano, nós tivemos um cuidado muito grande com relação à linguagem, mas também o tempo foi usado de maneira eficiente. Então, esse livro foi preparado
de uma maneira rápida, posso assim dizer. Então, isso precisa ser indicado, precisa ser colocado para o leitor, porque o leitor pensa, às vezes, muito, vai uma coisa que demora. Não, você tem que tomar cuidado, porque é todo um processo. Mas aqui a competência e o acolhimento e o respeito da editora com o autor faz a diferença nesse aspecto. Que bacana, que legal saber que a tua experiência foi muito boa junto com a editora. Isso é Muito muito bom, legal de saber. muito legal. E aproveito para reforçar para você que está nos assistindo que, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então ao trabalho do Carlos Mário, Modernização Urbana nas Crônicas de Machado de Assis e Lima Barreto. Agora, nós vamos chegando ao final da nossa entrevista e para a gente fechar, Carlos, eu gostaria que tu deixasse um recado para as pessoas que têm o desejo de fazer uma publicação, porém ainda não a fizeram. Qual a tua mensagem para essas pessoas? Nós estamos vivendo hoje dentro de um mundo onde os autores eles têm acesso a uma série de redes sociais, a uma série de informações, só que boa parte dessas redes sociais elas são ocupadas, às vezes, com temas que, infelizmente, não trazem grandes contribuições. Eu não estou aqui querendo dizer que as redes sociais tenham que privilegiar um nicho de publicação, um nicho de divulgação. Não é isso. Mas eu acho que quando um autor produz um trabalho, principalmente quando ele faz uma monografia de final de curso, trabalho de conclusão de curso, uma especialização, uma dissertação de mestrado, doutorado, pós-doutorado, quando ele está produzindo, ele precisa ter o comprometimento com o comprometimento do público. O autor se dá principalmente quando ele coloca para esse público aquilo que ele está produzindo, aquilo que ele está produzindo. Então, assim, eu acho que os autores que estão aí querendo publicar, publiquem. Isso é fundamental. Isso é fundamental. E eu tenho certeza, e aí eu estou falando da minha experiência, não estou querendo julgar o trabalho de outras editoras, longe disso, mas eu estou dizendo da minha experiência como já convivendo já há algum tempo com a Diálogo Freiriano, que essa, na verdade, esse, na verdade, eu publiquei um capítulo que fez parte de um outro livro, que é uma coletânea. Esse aí não, esse aí é um livro individual. Mas eu acho que todos os autores deveriam publicar e disponibilizar temas como esse. Então, eu quero aqui, com toda tranquilidade, com todo carinho, dizer que eu fui muito acolhido pela Diálogo Freiriano e a Diálogo dos seus trabalhos. Eu queria, mais uma vez, agradecer a vocês, tá, pelo apoio, e eu não quero fazer despedida, não, porque daqui a pouco eu quero apresentar para vocês um outro projeto, porque a minha intenção é continuar trabalhando com vocês. Que bacana, Muito fica então. obrigado pelo trabalho de vocês. Tá? Que bacana, muito obrigado pelo teu depoimento, Carlos. E eu só tenho a agradecer
também pela tua mensagem e agradeço pela tua disponibilidade em conversar conosco hoje e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? Parabéns mais uma vez à editora e estamos aqui para qualquer coisa, estamos às ordens. E para você que nos assistiu até aqui, o meu muito obrigada, obrigada por nos acompanhar. E não esqueça que, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link então para ter acesso ao livro lançado hoje. E eu deixo o convite também para você nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.